Graças a Deus. Irmãos, dando continuidade ao Evangelho de João, vamos abrir lá, Evangelho de João, capítulo 2, vamos a leitura da palavra. Nós vamos finalizar hoje o capítulo 2, falando sobre o tema autoridade de Jesus na purificação do templo. Então, a partir do versículo de número 13. João, capítulo 2, a partir do 13, nós falamos sobre o primeiro milagre de Jesus, foi do versículo 1 ao 12, e no próprio texto de João fala que ali Jesus deu início, aos princípios dos milagres, lá em Caná da Galileia. E é interessante, o Senhor Jesus abriu mão da sua glória, e desde a infância, Maria sabia quem era Jesus. Gabriel tinha comunicado a ela que ele haveria de ser o Senhor e Salvador, Emmanuel, Deus conosco. E quando Jesus inicia o seu ministério, o primeiro milagre ali, no âmbito familiar ainda, lá em Caná da Galileia, é como se fosse o interior do interiorzinho, irmãos. Diz que Deus muitas vezes escolhe as coisas fracas, aquelas que o homem não considera nenhum tipo de valor. Os poderosos muitas vezes são deixados de lado, aqueles que o mundo para ouvir. Mas eu queria, antes da gente fazer essa leitura, a gente recordar um pouco o que se iniciou ali, porque todo milagre que nós formos estudar em João, no Evangelho de João, ele é muito mais do que simplesmente um ato, é um sermão prático, nós falamos isso no domingo passado. Então, todo milagre de Jesus, que cada pastor ou cada líder for aqui ministrar, ele vai se atentar a passar isso para nós, para a igreja. E ali foi a transformação, da morte para a vida, da velha aliança para a nova aliança baseada no sangue. Então, desta festa, Jesus agora, vai para outra festa, a festa da Páscoa. E eu queria que cada um lesse, como já é de costume, do verso 13 ao 22, vamos ler até o 25 logo. Do verso 13 ao verso 25, vamos ler alternadamente. Os irmãos podem ler. Mas os judeus estavam se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. E encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos campistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai no mercado. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: os bens da tua casa e consumirá. Deus ensinando-nos nós para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Mas ele falava do tempo do seu povo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso, que ele dissera, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. E encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, porque os conhecia muito bem. Não necessitava que alguém lhe
desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós aceitamos, ó Pai, reconhecemos essa palavra, a palavra do Senhor. Deus, essa manhã, Pai, que o Senhor possa aumentar não só o nosso conhecimento, ó Pai, mas a sabedoria, a prática, Pai, para aplicarmos a nossa vida, Pai, essas verdades espirituais, Pai. Nos ajuda nesta manhã, pela Tua graça, em nome de Jesus. Irmãos, essa festa aqui era a festa mais importante praticamente dos judeus, né? A festa da Páscoa, durava uma semana, e nós vamos falar um pouco do pano de fundo, os irmãos se contextualizar, mas também algumas aplicações práticas, né, para a nossa vida, nessa outra faceta de Jesus, uma faceta de purificação, de disciplina. No outro lado, né, que às vezes muitos de nós não nos atentamos, mas Jesus ele manifesta também, né, essa disciplina, essa ira santa. Então o pano de fundo é o seguinte: normalmente em Jerusalém, segundo estudiosos, eles falam entre 50 a 120 mil pessoas ali habitavam. Mas durante essa festa, os judeus de todo o Império Romano, de várias partes, né, iam até Jerusalém. Então eles falam que esse número aumentava de 5 ou talvez até 10 vezes durante toda a festa. Então é nesse âmbito, né, nesse contexto que Jesus vai fazer, ele vai agir na purificação do templo. Porque essa festa, o ápice dela não era na cidade, o ápice dela acontecia no templo. Então eu quero que os irmãos visualizem essa figura quando nós estivermos aqui discutindo, né, que tinha bastante gente, não só judeus, mas também gentios. E a Páscoa era a alegria dos judeus, eles lembravam, né, o que Deus tinha operado na libertação deles mesmos, né? E era um motivo de grande festa, mas era o terror dos romanos. Porque imagina só, né, irmãos, aumentar a população 5, 10 vezes para um governo. Imagina, durante uma semana, quantos transtornos, né, aconteceriam ali. Quando a gente está acostumado a determinado número de pessoas no recinto, esse número ele aumenta 10 vezes, imagina, né? Onde tem ser humano tem conflito, pode estar sujeito a vários tipos de confusões, e o governo tinha que dar ali um suporte, né? Então era um terror para eles, né? Eu anotei aqui, ó, semana que poderia ter muito mais conflitos, né? Judeus de todo o império iam para Jerusalém, e o templo, meu irmão, ali era onde acontecia um negócio, as pessoas iam até lá adorar a Deus, porque naquela época, irmãos, não era igual hoje, né, que o véu foi rasgado, e hoje você pode orar a Deus lá no seu quarto. O judeu não podia fazer isso. O judeu, para ele fazer uma oração, um sacrifício, ele tinha que ir até o templo, levando o seu sacrifício, entregando o sacerdote então imolava ali, representando uma morte dos seus pecados, né? Aquele cordeiro, aquela pomba, aquele animal que era ali entregue, que a lei permitia, morria no lugar daquela pessoa. Então vamos dar continuidade. O casamento de Jesus exerceu o que, irmãos? Misericórdia. Agora no templo, durante aquela festa da Páscoa, Jesus vai exercer então um juízo e uma disciplina. Então nós estamos acostumados, irmão, a ver Jesus como um cordeiro manso que tira o pecado. Mas esse Jesus, irmãos, que é consumido por um zelo e vem e purifica, que o Senhor nos dê entendimento, né, nesta manhã, acerca dessas questões, né? Tem uma curiosidade aqui, irmãos, que eu anotei, que os estudiosos eles ficam, né, divididos a respeito desta purificação no templo. Então,
mas isso aqui é só para conhecimento dos irmãos mesmo. Muitos falam que essa purificação do templo aqui de João não é a mesma dos evangelhos sinódicos, né? Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas como eu disse, né, João não segue uma ordem cronológica, um pouco diferente dos outros evangelhos. Os irmãos querem ver um exemplo? Vários, né? Mas o próprio no 22 aqui, o autor de João, ele já se transporta lá para depois da ressurreição de Jesus, falando o que tinha acontecido. Então ele não segue bem uma ordem cronológica. Mas o objetivo principal de João, os irmãos viram, né, no domingo passado, né, o que a gente anotou e o que a gente falou aqui. O que o Evangelho de João foi escrito, irmãos? Para que as pessoas creiam, e crendo em Jesus tenham vida eterna. Amém, irmãos? É a palavra que mais se repete no Evangelho de João, crer, mais de 100 vezes, né? Agora nós vamos ler o verso 3, vamos lá. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Então aqui Jesus ele vai iniciar o ministério dele publicamente. Ali em Caná da Galileia, poucos viram aquele milagre, mas agora não, irmãos. Agora todas as pessoas ali que estão naquela festa, se não viu Jesus fazendo o que ele haveria de fazer, né, a purificação, ouviu falar. Porque já viu quando acontece um fato numa festa, um fato bem grande, as pessoas o quê? Comentam. E aqui no Evangelho de João não fala, mas Jesus operou, né, vários milagres durante, né, aliás, fala, né, durante esta festa, e muitos vão crer no Filho de Deus. Então Jesus ele vai inaugurar. Vamos ler agora o verso 14. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pomba, e também os cambistas assentados. Então vamos ler um pouco a respeito dessa questão do templo. Quando Jesus chama ali Moisés para ser o libertador durante a travessia, Moisés tem vários encontros com Deus. Encontros numa tenda que ele chamava tenda da comunhão, encontros no próprio monte, e ali Deus falava a respeito, né, as coisas concernentes ao céu. E como modelo mandou fazer um tabernáculo, e esse tabernáculo, depois que o povo entra na terra prometida, ele é construído então com Salomão. Davi quis construir, mas não pôde, por ser um homem de sangue. Mas ele tinha partes, os irmãos já devem ter escutado aqui várias vezes, né? Quais eram as partes desse tabernáculo? Depois virou o templo, é o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas esse átrio, que era o pátio ali, ele era dividido em 3 partes. Ele tinha um pátio dos gentios, o pátio das mulheres e o pátio dos próprios israelitas, onde eles levavam ali então os seus sacrifícios. E é nesse pátio dos gentios, onde os gentios iam ali para orar, para fazerem ali as suas preces, que os sacerdotes tinham transformado aquele lugar ali, irmão, em um lugar de comércio, um lugar de lucro. Mas vamos parar para pensar um negócio aqui. Isso já estava acontecendo há quanto tempo, irmãos? Hein? Porque naquele momento ali era assim ainda, irmãos. Que as pessoas deveriam buscar a Deus através dos sacrifícios de animais. Era assim que eles obtinham perdão dos pecados. Isso já acontecia há muito tempo, durante até o tempo que Jesus já estava na terra. Aí Jesus já tinha iniciado o seu ministério. E ali ele começou a mostrar a vontade de Deus publicamente. Então Jesus ali naquele contexto ele vai até Jerusalém. E quando ele chega ali no pátio, no templo,
ele vê ali aqueles sacerdotes fazendo algo que ele já estava fazendo há bastante tempo, e era algo comum, só para os irmãos entenderem. Imagina só, o tanto que era difícil. O Jorge era um judeu, uma cidade bem distante ali do Império Romano, ali não era de Jerusalém, e ele tinha que levar o seu animal, ele colocava lá dentro da mala, irmãos, esse animal, esse boi, essa ovelha, essa pomba, não, ele tinha que comprar, adquirir lá, para oferecer. E ali tinha moedas estrangeiras, por isso que o texto aqui fala de campistas, né? Ele pegava essas moedas estrangeiras e transformava na moeda local ali, que era a moeda romana. E aí o que acontecia? Eles compravam esses animais, com certeza ali que os sacerdotes superfaturavam, né? Vendiam mais caro, e era fonte de bastante lucro. Quando Jesus ele vai entrar ali para confrontar esse sistema, ele compra uma briga, irmãos, gigante. Ele compra uma briga com os religiosos, ele compra briga com os sacerdotes. Mas eu quero dizer para os irmãos que já era uma prática comum, já vinha arrastando há muitos anos essa prática, onde Jesus então vai mostrar qual é a vontade do Pai. Vamos ler agora o verso 15 e 16. Aliás, o 14. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também campistas assentados. Nesse local lá que eu falei para os irmãos, desse pátio, né, dos gentios, tendo feito um azorrague, um chicote de cordas. Então foi Jesus mesmo que fez, irmão. Vai expulsar todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos campistas, virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Ele vai purificar o templo. Irmãos, fazendo essa aplicação a nós, hoje o templo de Deus é a igreja, o nosso corpo. E da mesma maneira, Deus requer uma purificação. Deus requer uma purificação. Então, esse aspecto de Jesus, irmãos, que purifica o templo, ele ainda não saiu de moda. Jesus ainda continua operando no meio do templo para purificá-lo, purificar a sua vida, purificar a minha vida, purificar a sua noiva. Glória a Deus. Sem mácula, sem ruga. Então olhe para isso, irmãos, a santidade de Deus. Nós temos que ser participantes da santidade. Lá em Hebreus fala que Deus açoita. Eu sei que nesse contexto aqui, irmãos, é dos religiosos. Não adianta nada nós olharmos para esse texto e não aplicá-lo, né, na minha e na tua vida. Deus quer nos santificar, Deus quer nos purificar esse templo. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje ele usa o chicote, irmãos. Ele vem com o chicote para purificar, com autoridade da palavra. Ele usa irmãos, ele usa o credo para bater quando nós precisamos. E ele faz isso por amor. Então, é algo para a gente pensar aqui nessa manhã. Porque muitas coisas na nossa vida, irmãos, requer disciplina do Senhor. E isso dói. Isso gera muitas vezes sofrimento, provações. Mas lá nesse texto de Hebreus fala para que nós venhamos a ser participantes da sua santidade. É para isso que Ele nos purifica, irmãos. Para isso que Ele nos purifica. Quando Jesus olhou aquela situação,
onde as pessoas trocaram a adoração, a oração, por algo que não era para ser manifestado ali naquele local do templo. Então Jesus exerceu então o juízo, o zelo. Eu aprendi algo, vou fazer um paralelo aqui, um parênteses. Nós temos que ter discernimento espiritual para saber quando é disciplina do Senhor e quando é demônio, quando é ataque espiritual do mal. Nós temos que ter esse discernimento. Então, às vezes o irmão está repreendendo demônio, e aquilo não é demônio, aquilo é Jesus Santo irado, açoitando a tua vida. Quantos estão compreendendo? Mas muitas vezes não, irmãos. É ataque espiritual mesmo. E nós não estamos entendendo que essa guerra é real, que essa guerra existe e nós estamos inocentes, sendo saqueados muitas vezes por não termos essa revelação daquilo que está acontecendo. Mas quando é disciplina do Senhor, irmão, não adianta repreender demônio, porque é o juízo de Jesus. Então, nesse contexto dos sacrifícios aqui, voltando para o texto, esses campistas, né, todo esse comércio, ele fala de algo que é feito, muitas vezes, na nossa vida, que não é o propósito do Senhor para nós. Não é o propósito do Senhor para nós. Então, Jesus, ele vem e purifica através do zelo. Vamos ler o verso 17 agora. Depois que Jesus afirma, né, que a casa não seria um negócio, mas em outros textos fala casa de oração, né? O 17 fala assim: lembrar os seus discípulos que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Os discípulos lembraram desse salmo, né? O zelo da tua casa me consumirá. Você consegue imaginar Jesus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, manifestando então esse zelo de imediato? Irmãos, quando ele viu, e é interessante, se entrasse um rapaz aqui quebrando, eu garanto aos irmãos que os homens chegariam aqui e iriam dominá-lo. Quantos acreditam nisso? Os diabos. Eu, pelo menos, ia permitir, irmãos. Eu ia jogar pro chão mesmo, ia dominar o rapaz, né? Ia colocar lá e dominar. Mas imagine Jesus, um homem, irmãos, chegando no meio do tempo. Você consegue imaginar você tendo um comércio e alguém chegando lá e quebrando essas coisas? E diz o texto que ele quebrou geral, jogou para cima, açoitou o povo, espalhou, o dinheiro caiu. Você consegue ver o seu dinheiro caindo, irmãos? Aí você fica doido lá catando esse dinheiro. Um homem fazendo isso. Mas é por isso que eu falei com o Temer, né? A autoridade não era a autoridade de Deus ali. Então Deus, quando vai estabelecer juízo na nossa vida, muitas vezes ele fala com autoridade e a gente não consegue reagir. A verdade é essa. Nós não conseguimos reagir. Se vem de Deus, irmãos, nós temos que aceitar, nós temos que reconhecer, nós temos que deixar ser tratado, nós temos que deixar cortar aquilo que precisa ser cortado na minha e na tua vida. Que é a disciplina do Senhor, é cortar. Lá em Tiago fala para que a gente seja íntegro, irrepreensível. Para isso que vem as provações, irmãos. E a disciplina é para isso. É para arrancar o pecado. Precisa ser arrancado, o que tem empacado. Lá no texto de Hebreu diz para a gente largar todo o peso do pecado. O pecado faz peso na nossa vida, faz com que a gente fique empacado, faz com que nós venhamos a dar voltas. Então Deus, sendo Pai que ama, Ele quer arrancar isso da nossa vida.
Ele vem e mete o chicote, mete o chicote, dói, mas nós temos que entender que é para o nosso bem, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, o que nós falamos aqui, é isso, né? Que nosso templo é um lugar, que é o nosso corpo, né? É um lugar de habitação do Senhor, lugar de adoração. E o versículo 18 ao 21, eu vou ler aqui com os irmãos, e vamos falar um pouco do contexto, que é o segundo ponto que nós vamos discutir nessa manhã. Olha o que diz, 18: perguntaram-lhe, pois, os judeus, depois de tudo que aconteceu, irmão, os judeus viram lá para Jesus, não mostra que Jesus é segurado, não mostra que Jesus apanha, mas eles vêm indagar Jesus, fazer perguntas e falam assim: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? E Jesus vai responder no 19: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele fala algo espiritual, como eu disse, né? Mas nesse Evangelho de João tem muito disso. Ele fala algo espiritual do reino de Deus e as pessoas entendem algo natural, material, né? E eles vão usar isso aqui contra Jesus. Vocês lembram, irmãos? Lá na hora quando Jesus está preso, que Jesus ele blasfemou, que vai destruir o santuário, lá na frente eles não vão esquecer disso aqui não. No 20 fala: replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, tá, com Zorobabel, né? A construção do templo, 46 anos, e tu em 3 dias o levantarás. E João aqui, ele abre um parênteses no 21 falando, né, que Jesus não falava disso, Jesus falava, referia ao santuário do seu corpo. Esse corpo de Jesus, irmãos, eu quero que os irmãos entendam, não o corpo físico de Jesus, mas a sua igreja, amém, irmãos? A edificação do corpo, a edificação da igreja. Então, em segundo lugar, a casa de Deus é lugar de contemplar Jesus, o verdadeiro santuário de Deus entre os homens. Então vamos pensar nessa purificação, né, do corpo. Olha lá, a Bíblia fala como que isso acontece, como Deus purifica o homem. Os irmãos podem citar um texto? Sim, abaixo da água da palavra. Como que Deus purifica pecados, irmãos? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pode falar. Pastor Davi, só um parênteses, dessa questão de que quando ele está falando de algo espiritual e a multidão, o pessoal ali está entendendo naturalmente, como Nicodemo, nós vamos ter no capítulo 3, e assim, que nós podemos ver e perceber que nas igrejas hoje, no nosso meio, está tendo muito isso. Né? Os cristãos não estão sabendo, não tem esse espírito de discernimento, e durante esses 40 dias nós sempre estamos vendo aí, pedindo para que o Senhor nos dê um espírito de discernimento, um dom, não sei se seria um dom, não sei, de discernimento, para nós entendermos, até entender aquilo que Deus, para nós entendermos aquilo que, quando é o agir de Deus e quando é o agir de Satanás, do demônio, do capeta contra as nossas vidas. Então o cristão não tem, então ou tudo é o diabo, ou tudo é Deus. Então nós temos que estar pedindo isso, Senhor nos ajuda, porque Nicodemos, nós vemos aí, vai tratar, Deus está falando de algo espiritual e está entendendo. O pessoal aqui está falando, 46 anos construiu esse templo aqui, agora está falando que em 3 dias. Então assim, hoje em dia, dá para se perceber que muitos estão assim também, muitos que se dizem crentes cristãos, estão vivendo, não sabe.
Tá? E tem que pedir, Senhor, isso, tá? Pedir para o Senhor, que diz que Ele dá, Ele concede. Tá? Então nós temos que buscar esse espírito de discernimento, para nós entendermos quando é o agir de Deus sobre a nossa vida e quando é o agir do inimigo sobre as nossas vidas. Irmãos, quando o inimigo, o diabo, né, ele está atacando as nossas vidas, existem sinais, né, espirituais desse ataque que se manifesta ali no cotidiano. E o cristão, quando ele está nessa busca com Deus, né, que o Senhor ele possa mostrar, mas geralmente traz destruição, traz confusão, é isso que o diabo quer, né? Agora, quando é o Senhor que está agindo na nossa vida, irmãos, vai produzindo algo para edificação, é o contrário, é para construção daquele lar, aquela família, da própria igreja do Senhor. Está causando ali desânimo, desencorajamento, desobediência. Meu irmão, não está debaixo ali do agir de Deus, da disciplina do Senhor. Isso são ataques, a pessoa não quer saber mais. Eu falei do sangue, irmãos, porque tem pecados que é só com a disciplina, irmão. Tem pecado que para sair, Deus mostra uma, duas vezes, e a pessoa, nós não arrependemos. Aí vem a disciplina do Senhor para arrancar, igual a gente estava conversando, arrancar aquilo que está, né, atrapalhando. Então, o que o pastor falou aqui é muito importante na nossa vida prática do mundo espiritual. Nós temos esse discernimento espiritual acerca daquilo que vem do Senhor, daquilo que vem do inimigo, né? Que é o inimigo das nossas almas. Tem pessoas que passam ali tempos, mas o que está acontecendo? Né? O doutismo, né? Você fala assim, né? É o devorador que está agindo, não sei o que, não sei, a pessoa ela não entende que Deus está disciplinando, ela pensa que é algo vindo das trevas, né? Mas é o Senhor. Mas depois da disciplina, irmãos, é bênção, é glória, em nome de Jesus. Agora, depois do ataque espiritual, do mal, não tem edificação no corpo, não, irmão, pode ter certeza. Então, através da morte e ressurreição, que Jesus está falando aqui, né, destruir, que Ele vai entregar o seu corpo, mas Deus vai ressuscitá-lo dentre os mortos, né? Adorar a Deus não é mais uma questão, né, geográfica, né, igual aqueles religiosos estavam ali pensando, mas Deus está inaugurando uma nova etapa, que é chegar na hora que os verdadeiros adoradores adorarão em que, irmãos? Espírito em verdade, não mais em Jerusalém, não mais no templo, mas através desse novo e vivo caminho em espírito. Então, através da ressurreição, que um corpo, né, que é a igreja, é edificada. Então, tudo isso aí que nós lemos, né, nesse contexto, virou sombra, irmãos, né? Sombra de algo glorioso, que é o próprio Senhor Jesus. Agora, irmãos, para a gente finalizar, eu quero só atentar aqui para o verso número 22, que diz o seguinte: depois Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos do que ele dissera, e creram, né? Então, espiritualmente falando, as pessoas elas começam a entender isso, quando a pessoa tem um espírito, né, ela não entende mais, viu, pastor Jorge, de forma material, ela começa a ter revelação das coisas espirituais. Amém, irmãos? Irmãos, tem pessoas que leem a Bíblia como um livro, às vezes sabe muito a Bíblia, mas quando ela abre a boca, nós, pelo Espírito de Deus, reconhecemos, né, que é conhecimento mental.
aquilo não produz vida, aquilo não produz transformação. Mas aqui nós vemos, irmãos, algo que lá depois os discípulos eles não estavam mais entendendo igual aqueles religiosos ali, uma coisa simplesmente humana, mas uma coisa do reino de Deus, uma verdade espiritual, uma verdade que transforma. Davi, a questão da religião andar contra o testemunho do Espírito Santo de Deus, né? Falando sobre revelação. Essa semana eu tive uma experiência assim, maravilhosa. Lá dentro, um casal de homossexuais, e eles levaram uma amiga esse final de semana, ontem, para fazer um tratamento, e ele falou assim para essa amiga dele deitou lá e falou assim: mas que coisa boa, nossa, mas que, olha, eu estou sentindo uma coisa tão boa, que todo dia eu oro, peço a Deus que quem entrar ali vai sentir a presença de Deus. Aí sabe o que ele falou para ela? Ele falou assim: olha, você acredita que eu não sei o que ela faz, mas a gente vem aqui, não dá vontade de ir embora, e ela ainda fala que é evangélica. Aquilo na hora, o Espírito Santo falou para mim, falou muito mais do que falar, é ser. E o que ele está sentindo sou eu aqui dentro. E trouxe alegria, ao invés de trazer tristeza. E depois, posteriormente, ele fez um comentário. Ele falou assim, começou a conversar sobre política, aí eu entendi o conceito que ele tem do evangelho. Ele falando sobre que não votaria no Iris, porque o Iris tem um filho homossexual que mantém ele nos Estados Unidos para manter a pose de evangélico bonita e libada diante da sociedade goiana, porque ele vem do Rio de Janeiro, São Paulo, mas em Goiânia ele é proibido de vir. Aí eu falei: Senhor, muito obrigado, que ele não me colocou no mesmo saco. Amém. Irmãos, isso aí que a gente está comentando, quando eu falo isso, eu não estou desmerecendo o conhecimento das. Não é isso, não me interprete mal. Eu estou falando de um conhecimento que não leva a uma ação, a uma prática, a uma vida. E isso, às vezes eu posso ler lá, aquele que olhar para uma mulher com desejo, coração impuro, já, beleza, eu leio, mas aquilo transforma minha vida, eu continuo olhando, eu continuo manifestando. Mas quando aquilo produz vida, eu falo: não é da vontade do Senhor, tem um temor do Senhor que produz. Aí então, irmãos, o meu agir, né, que não vem de mim, vem por causa da operação do Espírito, porque não é questão de mérito, como nós temos falado domingo após domingo, dia após dia aqui neste lugar. Esquece a justiça humana, esquece os méritos humanos e se apoia no Senhor. Então, quando você abrir o texto bíblico com o desejo de receber algo genuíno, espiritual do Senhor, não será algo humano, irmãos. Vai ser o próprio Deus falando com você, no seu quarto, lá na sua sala, onde você estiver lendo essa escritura. Então, quando eles lembrarem, irmãos, eles falaram: não, era disso, era dessa verdade espiritual. Aí tudo começa a fazer sentido. Porque quando Deus vem e fala, irmão, tudo começa a fazer sentido na nossa vida. Aquilo que estava escondido, aquilo que nós estávamos apanhando. Amém? Aquilo que nós estávamos confundindo, o Senhor vem e resolve. E a palavra diz que isso levou uma crença diferente da crença que nós vamos ver agora do versículo 23 ao 25. É um crer diferente. Jesus que conhece os corações, né? Pastor Nelson.
questão para desmistificar questão de tempo, equilíbrio. Hoje, às vezes, existe meio ou tinha perdido a sensibilidade, o sacrifício, das ofertas, do trabalho realizado. Isso não é igual ao nosso hoje, era muito diferente, tantos atos. Tinha sacerdote, isso aí, aquela coisa toda. Só como exemplo, por que Jesus agiu daquela maneira? O sacrifício de um cordeiro tem, por exemplo, para perdão de pecados. Tinha que ser um cordeiro perfeito, até na cor, sem nenhuma marca, sem nenhuma intensidade, criado com carinho, é o primogênito da vida. Então a pessoa criada talvez em casa, esse aqui é do Senhor. Chegava no tempo certo, levava aquilo, havia uma carga de sentimento naquele cordeiro. Certo? Ele colocou sua vida ali naquela oferta. Aquele sacrifício então estava carregado de amor, de devoção. Era um animal de muita estimação. Isso é cuidado. Mas naquele tempo que ele chegou, não. As pessoas iam falar, vamos fazer a oração, vamos fazer o sacrifício. Não, vamos. Fica lá, a gente compra um lá. A gente compra um lá. Para ter dinheiro, para chegar lá e comprar um outro sacrifício. Havia perdido o sentimento. E às vezes é muito comum hoje a gente aprender a fazer gestos, aprender a obedecer tudo que manda lá no mundo, sem muito sentimento. Certo? A gente pensa ou não? A gente resolve lá na igreja muita coisa com dinheiro. Então, essa coisa que Jesus foi corrigir. Precisamos ter um sentimento. E havia uma profecia, Malaquias capítulo 3, que Jesus ia visitar o templo. Essa questão não foi por acaso. O trono de Deus estava marcado essa visita do próprio Deus. Jesus é o próprio Deus, então, no seu templo. Em Malaquias capítulo 3, verso 1 a 6. Certo? Então Jesus chegou ali e ficou no templo. E referiu o corpo dele seria constituído aqui. Portanto, Jeremias, capítulo 7, ele fala o seguinte: cuidado do tempo não nos protege, tá? No povo ajuda. Nós não temos, dependendo do tempo, estamos na porta do templo ali, nós somos protegidos, porque nós estamos no templo. Certo? Então, no Velho Testamento, Jesus é o tabernáculo, Jesus é o templo, Jesus é o sacrifício. Hoje, isso tudo mudou. Por exemplo, se perguntar se hoje alguém que não veio, você foi à igreja, ele pode ter ido uma reunião na casa, com Pedro, mas não fui à igreja, porque está ligado esse prédio. Certo? Se você for numa reunião, onde passa a palavra do Senhor, você foi à igreja. Nós estamos muito ligados. Então Jesus, naquele tempo, geograficamente, às vezes, estava muito lá. Certo? Mas Jesus estava falando mais. Porque eles tinham uma vida fora daqui, no contexto lá de Jeremias, 7, que eles não olhavam a causa da viúva, do órfão, não fazia justiça, e chegava no templo, o que eles tinham de oferecer? Que culto de oferecer? Certo? Então, o culto nosso, ele não começa aqui, não é ato feito aqui, é uma vida que nós trazemos de casa, trazemos na sociedade, no nosso emprego. Glória a Deus. É uma vida que trazemos aqui, então Deus manifesta com graça.
bênção que nós reunimos para adorar. Mas pode acontecer em qualquer lugar. Vai dar tempo, na sua casa. Então Jesus acabou com esse culto e falou que ele fecharia. A gente viu, ó, tomara que alguém fechasse esse templo que fica aqui lá em Isaías. Deus estava trazendo para Deus desgosto. Alguém apaga esse fogo desse altar. Isso dá um orgulho. Então, eu tenho que usar, é muito importante nós entendermos quando chegamos para adorar. Há uma posição que chegamos aqui. Então, não pensa que tem culto protege a gente. A nação estava achando que o tempo ia protegê-los. Portanto, nós vemos tanta ameaça hoje. O tempo de Salomão, Jesus nunca tem uma doutrina que ensina. Quando Jesus estiver reinando aqui, né, eles vão reconstruir o templo. Uma doutrina que muitas igrejas pregam e muitas igrejas boas. Jesus vai reconstruir o templo, vai abrir a matança de cordeiro. Isso não é bíblico. Por quê? Jesus não vai fazer nenhum sacrifício, mais de permitir sacrifício de cordeiro nenhum. O sacrifício dele foi feito uma vez para sempre. E o templo não vai ser dito mais. Não interessa mais o tempo de Salomão lá em Israel, nem lugar na face da terra. Vai ter uma doutrina que ensina isso. Jesus vai reinar, os cordeiros vão voltar. E é uma doutrina existe tudo de Cristo. Então, mesma coisa. É o sacrifício que Cristo foi feito. Nós hoje adoramos o Espírito. E quem habitará no templo do Senhor? Ele que é filho de mãos, puro de coração, que não empresta de cultura, que vive uma vida realmente, a vida dele é o culto. A vida é o culto. Né? A vida dele é um sacrifício. Obrigado, Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a construção do templo, em que sentido faria se eu sou a casa de Deus habita em mim? Não é entende? Então, por que Jesus ia vir reconstruir o templo, os tijolos, os cimentos? Se eu entendi que eu sou Deus, né? É bom ter um lugar, é um livro. Qual casa que vai caber? A igreja viveu 300 anos sem templo, sem prédio. Depois de 300 anos, quando Constantino entrou no governo romano, começou a doar, supostamente ele entrou no cristianismo, começou a doar terrenos. E a igreja começou a construir prédios, foi dono de terra. E até hoje o catolicismo é isso aí. Certo? Portanto, não vamos condenar o lugar que temos para adorar. Mas é uma coisa, vou falar uma coisa muito séria. Muitos dos dízimos é para sustentar ministério, para sustentar missões, é investir em concreto, em coisa que vai ficar aqui para toda a vida. Certo? É isso que nós devemos pensar. Porque o que está investindo hoje, o verdadeiro templo, são almas. São pedras tiradas do mundo. Se tornam pedras vivas. Construída a casa de Deus. Amém. E é a igreja de Deus. Aleluia. Amém. Sim, fala em ter uma vida única, né, Pai? Adora uma pessoa e dentro outra pessoa, né? Como alguém disse que nós temos um casar, nós vestimos para ir à igreja. No caso, nós tiramos e curamos. Certo? Aí vamos de novo, aí vestimos aquele casal. Se não pode fazer de dentro, não pode fazer de navio. Se você não puder subir de bermuda no tempo, também não pode ir lá na sua casa. Você não pode deixar namorado de dentro, você não pode. Então, temos que desmistificar isso. Amém, irmãos. Tem que pregar de bermuda no próximo. Eu gosto de bermuda demais, viu, pastor Nelson? O povo não deixa eu vir de bermuda. Mostra minhas canelas aqui, tá? Irmãos, muito boa a participação do pastor Nelson. Falou aí de
fundo bíblico, né? Aspectos aí que eram desconhecidos da minha pessoa, né? Essa questão desse sentimento, né? Dessa criação dos animais, sacrifício é muito rico, né? E também a questão da profecia, isso tudo ele conseguiu esclarecer bem aí para os irmãos. Amém? Amém. Irmãos, agora nós vamos entrar aqui nos últimos versículos. Fala assim, muitos creem em Jesus, né? O título aqui, mas é nesse contexto ainda da festa. Jesus está lá, vamos ler do 23 ao 25, eu vou ler de novo para os irmãos. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muito vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Irmãos, essa questão de não viver de aparência, ou viver um amor fingido, um amor só de palavras, é algo que realmente escandaliza e ainda mais, não faz as pessoas reconhecerem os verdadeiros discípulos. Os verdadeiros discípulos serão reconhecidos se amarmos o quê? Uns aos outros. Esse é o princípio. Amarmos uns aos outros não é só entre nós, não, irmãos. É amar as pessoas, aqueles que nos fazem mal. Como? Pagando o mal com o bem. Não fazendo o mal pior do que o mal que nos foi feito. Isso serve no casamento. Isso serve lá no seu trabalho, serve onde você estiver, irmãos. Nós temos que manifestar esse amor, esse desejo. Jesus nos deu o exemplo de chorar por vidas, né? Jesus chorou pelas multidões. Muitas vezes criticamos as multidões, nós devemos chorar, mas entender, irmãos. E as multidões muitas vezes não têm compromisso nenhum com o reino de Deus. Quem fala isso e quem reconhece isso é o próprio Jesus. Apesar deles crerem, e é isso que diz o verso anterior. Depois que eu comecei, irmãos, a fazer trabalho social, eu comecei a ter um novo entendimento a respeito da comunidade, a respeito das famílias, a respeito até mesmo da salvação das pessoas, de como nós devemos nos portar. É triste fato saber que a maioria de nós, irmãos, vivemos sim uma vida religiosa, uma vida que não manifesta nenhum tipo de amor ao próximo durante a semana, um amor de falar do próprio Senhor, que é a luz, que cura, que liberta, que transforma. Isso é um reflexo da nossa falta de intimidade com Deus, isso é um reflexo da falta de realidade com Deus. Às vezes falamos bonito, né? Coloca o microfone na mão e a gente fala bonito, mas no decorrer da semana, irmãos, nós não temos, porque assim, certa vez eu ouvi aqui mesmo neste lugar, isso que, né, o pastor Nelson falou no final a respeito de tempo, aí que nós somos o templo e tudo mais. Nós temos que falar isso aqui, irmãos, desde quando eu cheguei, há uns 7 anos atrás. Eu vim entender depois do pastor. Mas imagina só, a multidão, irmãos, e esses discípulos ocasionais, eles não estão dispostos, irmãos, a se entrelaçarem com Jesus. Eles criam em Jesus uma fé insuficiente, uma fé deficiente por causa dos milagres. Existe uma argumentação de fé de estudiosos aqui nesse texto, que muitos falam que esta fé desse texto aqui é uma fé lá vamos dizer, lá de João 6,2, lá da tua Bíblia em João 6,2, seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus operou ali, e muitos creram nele nesse sentido, de suprir ali uma necessidade, seja ela de ordem de enfermidade ou de provisão. Mas a verdade é que eles não tinham compromisso, eles não tinham fidelidade com o Senhor. Isso fala muito do nosso tempo, irmãos.
Jesus é o mesmo ontem, hoje e Ele olha e fala assim: não confio. Não se confiava a eles. É muito duro, irmãos. Mas Jesus não se confiava a eles. Eles tinham crido em Jesus. Mas Jesus não se confiava a eles. Jesus olhava, que conhecia o seu coração, e entendia que a fé deles era totalmente momentânea e superficial e temporal. Era para o agora, simplesmente. Não reconheciam talvez Jesus como Filho de Deus nos aspectos espirituais, mas também não tinham nenhum tipo de comprometimento. Quando eu vejo a vida do apóstolo Paulo, quando ele chega no final e fala que todos abandonaram, sabe que ele foi dramático ali, irmãos? O que os irmãos acham? Será que todos tinham abandonado mesmo? Só um lá que ele sinta que não? Eu quero dizer para os irmãos que, como igreja local, como igreja também do corpo de Cristo, uma forma de toda noiva do Senhor, que o Senhor possa disciplinar na nossa vida ao ponto que nós não venhamos a ser simplesmente pessoas que beliscam o reino de Deus, que beliscam o reino de Deus, estão ali no mover, vamos ser assim, né? Pastor Jorge transformou água em vinho, aí tem que tanto de gente, quer ver, leva lá um pão, que lá naquele lugar há multiplicação, e as pessoas vêm aos montes, mas sem comprometimento genuíno do Senhor. E quem faz esse comprometimento genuíno, irmãos, é o próprio Espírito Santo trabalhando em nós. Então, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Quando ouvires a voz do Senhor. Então, se nós temos vivido uma vida, irmãos, religiosa, uma vida empurrada, uma vida de muita argumentação diante das pessoas, mas sem manifestar amor pelas pessoas, sem deixar o Senhor Jesus nos usar e agir. Eu gosto muito daquele texto, né? Esse que estou à porta e bato, né? As pessoas usam aquilo ali de forma evangelística, mas aquele texto é para a igreja, para os cristãos, né? Jesus está de fora do coração de muitas pessoas, batendo, querendo entrar para fazer uma transformação. O fato é, irmãos, que Jesus conhecia, e eu quero dizer que Jesus continua conhecendo. E eu já falei isso aqui uma vez, algo eu aprendi lá com Samuel, quando foi consagrar o rei na casa de Jessé, é que ele vê o coração, irmãos. E algo que ele quer das pessoas é o coração. Filho meu, dá no teu coração. Ele podia entrar, né? Aquele texto não poderia nem existir. Estou à porta, ele poderia chegar e arrebentar, mas ele quer o coração, porque do coração procede toda a vida. Amém, irmãos? Do coração procede toda a vida. E a Bíblia fala aqui, né, que ele conhecia a respeito da natureza do homem. Então, essa questão de crer em Jesus hoje no nosso meio, nós podemos falar, né, que quem sabe de fato que tipo de crença é essa? Só Jesus, que conhece a natureza humana. Muitas vezes, através de atos, nós julgamos que a pessoa tem uma fé genuína no Senhor, mas pode ser apenas uma religião de aparência. Por isso que nós não podemos separar, por isso que nós não podemos julgar. Mas Jesus que conhece. Mas o fato é, Davi, eu pertenço ainda a esse grupo que você falou. Eu pertenço a esse grupo. O que eu devo fazer? Você deve se arrepender, confessar ao Senhor que Ele é fiel e justo, irmãos, para nos levantar e nos dar um novo viver. Amém, irmãos? Viver genuíno. Um viver não de beliscar, mas um viver de comprometimento
Eu gosto muito que Paulo não fala de Timóteo, porque Timóteo ele podia contar. E triste é na vida do líder saber que não pode contar com os irmãos. É triste. Não pode contar, porque vai deixar na mão mesmo. Porque quando falar ali, 40 dias de jejum e oração, aí esses aqui, irmãos, que só quer os sinais, só quer para si, não entendeu nada do reino de Deus, quer servir, aí não vai querer. E nesse evangelho de João vai bater demais nessa tecla, irmãos. Vai ficar batendo aqui na sua cabeça, que é muitos capítulos, né? Nós encerramos hoje o capítulo 2. Se Deus nos der vida, né? Apareça aí no domingo que vem. Você vai continuar vendo. É a respeito de João capítulo 3. Você vai entender mais a respeito dessas questões que nós temos levantado. Irmãos, esse crer do verso 23, alguns falam também que é o crer igual nós cremos, pessoas salvas. Eles criam em Jesus. Então é uma discussão muito grande, irmãos, né? Eu não quero entrar aqui, mas eu quero que você faça, né, uma aplicação pessoal, porque cada um dará conta de si a Deus. Você faça uma aplicação espiritual, mas o fato é que no meio daquilo que nós chamamos de templo hoje, né, de prédios, como foi falado, existe muitos desta maneira. O Jesus seu mesmo ontem, hoje eternamente, ele olha e ainda não se confia a essas pessoas. Porque confiar e crer em Jesus é uma coisa, agora Jesus confiar na pessoa é outra. Você fala, Davi, mas nós não somos confiáveis. Mas Jesus, pelo teu Espírito, esquece você. Esquece você, igual eu falei, nos seus esforços humanos para fazer a obra de Jesus. Todo o segredo está nele. Amém? Todo o segredo está em confiar inteiramente em Jesus. Em Jesus você é habilitado. Em Jesus você pode. Em Jesus você é declarado justo, santo. Obrigado por esse amém, povo. Mas glória a Deus, esta é uma realidade espiritual. É uma realidade espiritual. Nós não somos confiados, Pai. Jesus confiou a sua obra a nós. Nós vamos exercê-la com fidelidade. Amém, irmãos? Essas pessoas que Jesus está falando, elas não manifestam, né, e não servem o Rei dos Reis. Elas querem só ser servidas. Pode falar, pastor. No livrinho, né? Nos versículos 15 e 16, nós lemos, eu creio que é também a respeito da página 102 do livrinho, e levar mais aos nossos dias agora, ser mais claro, que nós, sobre a restauração do tempo, mas a restauração do nosso corpo. E aqui eu sempre gosto de marcar isso, assim, porque a Bíblia é toda marcada. E fala ali do rei Ezequias, que reuniu os sacerdotes e os levitas e exortou a consagração e a santificação. E falando aqui que isso seja aplicado nas nossas igrejas. Pastores e líderes, músicos e cantores devem estar em plena santificação para o serviço. Mas o que temos visto hoje? Que nós imaginamos que Jesus chegou lá e perguntou. Jesus chegar aqui, o que ele vai encontrar? Pastores deixando as suas esposas, casando com outra, bebendo na praça, viciados em pornografia, falando palavrões, sem santidade, sem vida de jejum e oração. Pessoas servindo no ministério, no louvor e no ensino, mas com vida podre. Mulheres participando do louvor com roupas indecentes. Músicos cobrando da
servir. Depois que sai da igreja, vão para os bares tomar bebidas alcoólicas. Depois do culto, sai com os jovens da própria igreja para namoros indecentes cheios de sexualidade. Muito barulho, muitos cantos, mas nenhuma vida espiritual. É hora de mudança. Chega de blasfêmia, de provocação da ira de Deus. Precisamos, como o rei Ezequias, restaurar o culto de Deus. Nós temos dado legalidade a Satanás. Isso, irmão, eu só não prometo. Porque nós temos visto isso, não é em outro lugar, mas dentro da própria nossa igreja. Pessoas que têm dado seu pensamento legalidade para Satanás. Não é só Deus foi lá e fez isso. Ele vai fazer aqui. Amém. Ele quer restaurar isso. Sim, Jesus. E eu vou falar para vocês, nunca se falou tanto. Vocês podem ouvir as pregações nos rádios, em muitas igrejas. Jesus está voltando. Mais uma vez eu vou falar. E se nós não tivermos com as nossas vestiduras brancas e com as nossas candeias cheias de azeite, vamos ficar para a grande tribulação. Irmãos, procurem nos santificar. O jejum e a oração é a força que nós temos para combater tudo isso. Não adianta nós subirmos ali sem a santificação. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Quando o pastor falou a respeito, Deus ele manda nós ir para o deserto para realmente sabermos, porque fala que o deserto é a escolha de Deus para nós sermos restaurados. É importante, nós santificarmos e prestar o maior culto, igual o pastor Nelson. Nós começamos da hora que nós estamos com o pé no chão, quando amanhece, e é o dia todo. E eu ouvi uma pregação também que fala assim: o que você está enchendo o seu dia de quê? De músicas secundárias? De programas? Gente, eu fico encabulada dos programas da televisão que eu vou te contar. Muitas pessoas se enchem daquilo. Como que você pode sentir Deus? Conhecer Deus? Porque Deus está dentro. O Espírito de Deus está dentro. Então vamos pensar, vamos levar isso para os nossos irmãos, vamos ajudar. Assim como Jesus, 15 e 16, lê de novo. E vê o que aconteceu ali. É isso aqui, gente, que está acontecendo aqui. Então que Deus nos dê força, mas para nos dar força, nós precisamos orar, ler a palavra de Deus. Eu agradeço muito a Deus pelas palavras que são ministradas aqui. Porque é ela que nos fortalece. É ela que nos dá o discernimento. Vamos pedir o discernimento a Deus. Falando uma parte, quero só detalhar com o câmbio lá da igreja, né? Tem um câmbio lá, cambistas, e nações de vários lugares. Lá, tem que fazer um câmbio de dinheiro. No tempo, foi usou o caso de câmbio. E câmbio paralelo. Câmbio paralelo, quer dizer, cobrava-se mais do que talvez fizesse um câmbio lá fora. O que quer dizer é que quais são as motivações das coisas que nós fazemos de mundo. Às vezes nós fazemos coisas certas,
mercado gosta de muito mais segredo do que ele está fora. O povo da igreja compra mesmo. Então Jesus falou só que lá tem, farão, comércio e voz. Eu ouvi de um pastor, amigo, o irmão da igreja, nós tivemos um problema e vou deixar a igreja. O que foi, meu Deus? Nós estamos com 100 e tantos mil para acabar o tempo. Essa é a questão do tempo. O pastor chegou em mim, fez uma carta, falou: eu sou pastor, meu presidente está de nome, eu preciso de 50 mil, eu estou comprando uma casa. Eu poderia me passar 50 mil, sem perder dinheiro. O pastor não pode fazer isso. Aí criaram um problema, foi por você. Não conseguiu o dinheiro do pastor, porque ele não foi finalizado, o pastor igreja, o pastor não pode mais nem para a igreja. Então veja bem, a questão está envolvida no dinheiro. Tempo é para a igreja, para todo reunido. O pastor está aqui pegar o dinheiro, que é o dízimo, para construir a casa dele, para descontar no salário dele durante os 100 anos. Ele já não sairia mais da igreja durante os 10 anos. Então a igreja não é banco financeiro também. A igreja não pode ser banco financeiro. A Bíblia diz que lá em Atos não havia nenhum necessitado entre eles. E quem tem 2, 3, 4 casas, doava e era distribuído para os viúvos, para os pobres. Alguém tinha necessidade. Certo? O dinheiro era colocado aos pés da pobre. Hoje o dinheiro é colocado na cabeça do líder. Saiu dos pés da cabeça. Certo? Essas coisas que nós temos hoje que pregar contra um anti-evangelho. O evangelho falso, enganador, manipulador. Certo? Essas coisas nós temos que pregar para o pecador perdido. Começar a evangelizar pessoas que estão dentro da igreja, chamada igreja mística. A igreja hoje, chamada assim, é um campo missionário. Isso aí é muito longe de fazer missão, não. Aqui dentro você pode fazer missão. E tem muitas pessoas irregeneradas, reunidas, né? E nunca conheceram a Cristo. Aprenderam a fazer tudo que se manda. Por exemplo, chega um visitante aqui hoje. Bom, dirigente do povo, vamos ficar de pé. E nós, todo mundo levanta também. Vou bater palma, vou bater também. Ele vai fazer a visão que eu vou fazer tudo. Talvez ele não faça nada por convicção. Ele faz porque os outros fazem. Se tornou pessoa de fazer. É religiosidade. Então, é para examinar. Paulo fala o seguinte: examine-se. Estarem de fato na fé. Né? Então a questão é: qual é a minha motivação? Vamos colocar aqui, bem abertamente, pelo parecer. Eu tenho colocado no meu coração, depois de uma resposta assim, possivelmente, se Deus quiser, eu coloco assim: se Deus quiser, isso é a minha vida. De lá para a América, para a igreja brasileira. Mas qual é a minha motivação? É que lá nos Estados Unidos a inflação é bem diferente, 5% de emprego. Né? Alguém pode pensar, vai falar que lá é coisa americana, não. Se não for a glória de Deus, eu não devo ir lá. Tem que ser a glória de Deus. Irmão, o que nós lidamos, o que nós fazemos na vida? É a glória de Deus ou o nosso bem-estar? E tem jogo. Portanto, quero comer, quero deixar de comer, quero fazer qualquer outra coisa, viajar de casa, vende, compra, até morrer. Tudo é para a glória de Deus. Quero que vai, quer morramos, somos do Senhor. Se nós tivermos essa consciência, nós começamos a perder a consciência, o que é a cristã.